Estamos de volta com o Paraná TV, agora meio-dia, mais 32 minutos, e o Paraná TV mostra agora como funcionava o esquema na Câmara de Curitiba, que beneficiou vereadores e funcionários da casa. Para quem não lembra, denúncias de irregularidades na contratação de serviços de publicidade já provocaram o afastamento do vereador João Cláudio Derosso do PSDB da presidência da Câmara, cargo que ele ocupou por 15 anos. Justamente por 15 anos na presidência da Câmara. Agora, a RPC TV e a Gazeta do Povo tiveram acesso exclusivo a documentos da execução de contratos. Os documentos foram entregues pela Justiça, que atendeu a um pedido do deputado federal Rubens Bueno, do PPS. Os documentos correspondem a menos de 10% dos 35 milhões gastos em publicidade. O que eles revelam, o que estes documentos revelam, você acompanha aqui no Paraná TV durante toda esta semana na série de reportagens Negócio Fechado. Bom, a série começou ontem no Paraná TV, segunda edição, tem continuidade durante a semana e a Malu Maza fala com a gente agora ao vivo. Ela acompanhou a sessão da Câmara Municipal de Curitiba hoje de manhã e conta pra gente qual foi a repercussão das denúncias da reportagem Negócio Fechado que começou ontem. Malu, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Jason, Thaís, boa tarde a todos. Na sessão de hoje, desta manhã da Câmara de Vereadores, a imprensa foi o principal tema dos discursos. Alguns vereadores criticaram o trabalho da imprensa, também houve elogios a esse trabalho investigativo de fazer denúncias. Nas entrevistas, aí sim surgiram alguns comentários, algumas sugestões. Alguns vereadores falaram que sim, falta transparência na casa, que é preciso melhorar o acesso a informações sobre os contratos de publicidade e também sobre o funcionamento da própria casa. Também, vereadores disseram que é preciso rever as regras desses contratos de publicidade para que haja mais transparência. A RPC TV e o jornal Gazeta do Povo tiveram acesso a notas fiscais e documentos. A investigação durou 3 meses. Foi feito um levantamento exclusivo e é importante dizer que esse material corresponde a menos de 10% de tudo o que foi movimentado relacionado à verba de propaganda da Câmara de Curitiba. E você vai ver que funcionários da própria Câmara estavam envolvidos nesses contratos. Em 5 anos foram gastos 35 milhões de reais. Nesta casa funcionava a sede de uma empresa que no papel prestava serviços para a Câmara de Curitiba. No papel, encontramos a empresária Neide Moreira em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ela revela que a empresa da qual foi sócia, a Cirote Vídeo, recebeu verba de publicidade da Câmara de Vereadores sem ter feito qualquer serviço. A Cirote Vídeo prestou algum serviço para a Câmara Municipal de Curitiba? A Cirote Vídeo diretamente, não. A Cirote Vídeo forneceu algumas notas e o nome da empresa para uma outra pessoa participar lá, prestar serviço para a Câmara. Quem que é essa pessoa? É o Antônio Carlos Massinhan. Neide contou mais sobre o esquema. O bloco de notas, às vezes, ficava mais com ele do que com a gente. Ou quando estava com a gente que precisava emitir as nossas notas, eles ligavam, eu preciso de uma nota assim, assim, assim para tal lugar, e a gente preenchia, ele passava e pegava. Então, ficava mais com ele do que com a gente. Porque ele que assinava. Ele que usava mais o bloco de notas, a gente usava bem pouco. Por lei, Antônio Carlos Massinhan não pode ser dono ou atuar em empresas que recebam dinheiro da Câmara. Pelo menos 5 estão ligadas a Antônio Carlos Massinhan. É a assinatura dele que aparece nos recibos da Cirote e de outras 4 empresas. Real Time, que na época dos contratos pertencia ao filho de Antônio, Rodrigo Massinhan. RGM Produções e Eventos, que tem como sócia a sogra de Antônio, Sueli Vilagra. Macrofoto, loja que funciona no centro de Curitiba. E a Lama Produções. A mulher de Antônio também assina recibos em nome dessas empresas e é funcionária da Câmara. Ela não quis gravar entrevista, mas falou por telefone na semana passada que fez por camaradagem. Assinei recibos, como eu falei, por gentileza, por camaradagem, por companheirismo. Franceli e o marido Antônio Massinhan trabalharam para o vereador João Cláudio Derosso na época dos contratos. Derosso era presidente da Câmara. Falamos com o ex-presidente da Câmara por telefone. Ele não quis gravar a entrevista, mas admitiu que os dois foram funcionários da presidência. Tanto a Alama quanto a Macrofoto informaram que forneceram notas por serviços realmente prestados, feitos a pedido de Massinhan.
Antônio Carlos Massinhan, o filho dele e a sogra não deram entrevista. E nós separamos um outro trecho da entrevista da empresária Neide Moreira, um outro trecho inédito da empresária Neide Moreira da Cirote Vídeo, em que ela denuncia uma possível fraude numa licitação da Câmara de Curitiba. E nessa parte da licitação, como que era o combinado para que ele ganhasse essa licitação? Então, acredito eu que para a licitação tem que ter mais de uma empresa. De repente ele colocava a nossa com maior valores ou outras com menores valores, alguma coisa nesse sentido para talvez favorecer o lado dele. Você ouviu alguma vez seu marido, ou ele diretamente contigo, combinar o preço que vocês iam propor para a licitação? A gente mesmo combinar nem combinava, porque a gente fornecia todos os dados que ele precisava e ele que preenchia as cartas para participar da licitação. Então, na realidade, não sei bem o certo assim, qual o valor que ele precisava lá para prestar serviço e qual o valor que ele colocava nosso para de repente ser aprovado nesse serviço. No site do Tribunal de Contas, há um exemplo de uma licitação em que a Cirote participa e a Real Time vence. Em 2007, a Câmara fez uma licitação no valor de R$ 75 mil para serviços de filmagem. Entre as participantes está a Cirote. A vencedora é a Real Time Comunicação. Ficou claro. E as denúncias não param por aí, né? A Malu Maza traz pra gente agora, Thaís, mais denúncias. Tem fatos novos aí. Justamente, né, Malu? Essa confusão entre o interesse público e o interesse privado na Câmara Municipal fica ainda mais evidente em outro caso envolvendo o ex-presidente João Cláudio Derosso e a mulher dele, a jornalista Cláudia Queiroz. A mulher do ex-presidente da Câmara de Curitiba, João Cláudio Derosso, é dona da Oficina da Notícia, uma das empresas que ganharam, em 2006, uma licitação de quase 35 milhões de reais para prestar serviços de publicidade. Na época, Cláudia era funcionária da Câmara, Derosso era o presidente e a licitação foi aprovada por ele. Em 2008, ainda no período em que recebia repasses da Câmara pela Oficina da Notícia, a jornalista Cláudia Queiroz abriu outra empresa, a editora Túnel. A RPC-TV e o jornal Gazeta do Povo tiveram acesso a documentos que mostram que a Oficina da Notícia contratou e pagou a editora Túnel por serviços de propaganda para a Câmara de Vereadores de Curitiba. Ou seja, Cláudia Queiroz contratou a si mesma com dinheiro público. A empresa Túnel emitiu notas para a Oficina da Notícia e entregou recibos que confirmam que uma teria recebido dinheiro da outra. As notas descrevem serviços relacionados à veiculação de matérias institucionais no jornal Curitiba in English, que publica textos em inglês sobre assuntos variados. Quem assina os recibos é Nelson Gonçalves dos Santos, o homem que aparece no site do Curitiba in English como fundador da publicação. Ele é o pai de Cláudia Queiroz, sogro de Derosso e sócio da Oficina da Notícia. Nelson dos Santos também é sócio da editora Túnel, ou seja, Nelson dos Santos paga para si mesmo usando dinheiro público e dá recibo. Ainda complementando essa reportagem da Malu Maza, a Oficina de Notícia e a empresa Túnel funcionam no mesmo endereço, não é, Jasso? Agora, olha só, reforçando, né? O dono do imóvel é o ex-presidente, olha só, o dono do imóvel é o ex-presidente da Câmara, o vereador João Cláudio Derosso. Cláudia Queiroz é a mulher, que até então, que a gente sabe, né, do vereador João Cláudio Derosso. E agora há pouco, o presidente do Tribunal de Contas comentou as denúncias envolvendo a Câmara de Vereadores. Ele disse que vai apresentar o resultado das investigações de quase todos os documentos de publicidade da Câmara nos últimos anos. O tribunal vai dar continuidade ao trabalho que já está fazendo, dentro de 30 dias esperamos terminar, não uma amostragem nos 10%, mas, se possível, nos 100% da documentação que está disponível aqui no tribunal, que foram encaminhados para a Câmara. Aí podemos dar nossa continuidade, nosso trabalho, abrindo as tomadas de contas, as representações que se fizerem necessárias. Só que eu acho que está na hora da sociedade e os políticos paranaenses acordarem para um fato, né? Nunca nesse Brasil, inclusive o Paraná, se faz a aplicação em gastos de publicidade com critérios técnicos. Os critérios são estritamente políticos. E está na hora das unidades terem uma legislação específica de como acompanhar e como fiscalizar e como realizar as despesas com publicidade.
Olha, agora pela manhã, vereadores da oposição divulgaram uma nota defendendo as investigações e também o trabalho da imprensa. Na nota, eles afirmam que, abre aspas, numa democracia, o papel da imprensa é justamente este: tornar públicas as informações que são de interesse da coletividade. Fecha aspas. Os vereadores de oposição também apoiam as investigações do Tribunal de Contas e do Ministério Público. E o Ministério Público já pediu à RPC-TV e também ao jornal Gazeta do Povo cópias das matérias e documentos das denúncias. A promotoria pretende incluir essas novas informações no inquérito civil já aberto sobre os contratos de publicidade da Câmara. É o seu dinheiro, dinheiro público, que vem sendo tratado como um negócio particular. Essa história toda só reforça a necessidade de transparência na Câmara de Curitiba. E a gente é que tem que estar em cima, né? O eleitor, o cidadão que tem que estar em cima disso. Esses documentos e o que eles significam, que reforçando, né, pessoal, corresponde, o que a gente mostrou nessa reportagem aí, corresponde a menos de 10% dos 35 milhões gastos em publicidade. Ou seja, esses documentos não podem ficar escondidos, têm que estar totalmente transparentes para toda a população. Agora, olha só o que aconteceu na Câmara Municipal de Sarandi. A população está de olho no salário dos vereadores e também do prefeito. Os moradores não aceitam o reajuste que foi aprovado no fim do ano passado e continuam protestando. Ontem eles chegaram a acender velas, viu, em frente à Câmara Municipal e no plenário, que, aliás, ficou lotado, como você vê aí. Os eleitores querem que seja revogada a lei que aumentou os salários dos vereadores de R$ 5.500 para mais de R$ 7.900. E do prefeito subiu aí de R$ 15.000 para R$ 19.800. Sarandi, que fica ali pertinho de Maringá. A população protestou e a sessão ficou tumultuada. Os manifestantes ocuparam a área onde ficam os vereadores. A sessão foi cancelada, mas os moradores, pessoal de Sarandi, promete não desistir não, viu? Vão continuar protestando. A consciência cívica está cada dia mais forte e nós temos que cada vez mais ficar unidos numa causa que é nossa. A gente vai lutar até as últimas consequências, mas pelo que eu estou vendo, os vereadores de Sarandi não têm respeito com a população, não tem. Mais uma tentativa de sensibilizá-los para a realidade e tentar não partidarizar isso, mas entender que a sociedade já não aceita mais esse tipo de coisa. O que Sarandi está fazendo está muito certo, não é, Jasso? Esse ano é ano de eleição, lembrando que esse reajuste é para a turma que assume cadeira no ano que vem, né? Mas já tem gente preparando o terreno, com certeza, né? Futuro, pensando em futuro. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho, ó. O eleitor tem uma grande arma na mão, que é o título de eleitor, né? O voto.